Olá, boa noite, todos, todas e todes. Então, hoje a gente vai falar, agora a gente falou muito dos crimes, né? Vamos falar um pouco das redenções agora, vamos falar das potências, das coisas todas que a gente pode extrair dali, mas no sentido talvez um pouco mais positivo. Afinal, que limonada podemos fazer desse limão, né? O que dali podemos tirar para o nosso presente e para o nosso futuro, inclusive. Bom, vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Saberes ancestrais. Isso aqui, essa lista aqui, que vocês estão vendo, com essa letra cursiva antiga, é uma relação de navio apreendido pela Inglaterra no período proibido do comércio de escravizados, né? Então, vemos aí uma relação de pessoas que estavam vindo para o Rio de Janeiro, e esse documento está em exposição no Arquivo Nacional, se eu não me engano, naquela exposição permanente que fica ali no saguão. E eu achei muito interessante que eu fui a uma palestra ali que ia falar sobre a Santa Rita, né, sobre aquele sítio ali, aquele sítio de memória sensível da igreja de Santa Rita, que foi o primeiro cemitério. Antes dos Pretos Novos, as pessoas escravizadas eram enterradas ali na Santa Rita. Então, toda vez que você passar ali, saiba, faça uma oração, porque ali embaixo tem um monte de irmãozinhos ali, né? E eu fui ali, foi no Arquivo Nacional, e aí cheguei antes, fiquei passeando por ali, dei de cara com essa lista, e com um documento, que também depois eu vou mostrar para vocês, de um dos personagens do livro Crime do Cais do Valongo. Como nada na vida é por acaso, eu estava no meio da escrita, e não, acho que eu tinha acabado de lançar já, e topei com esse documento lá. Mas então essa lista aqui, voltando, Saberes Ancestrais, tem 29 nomes nessa lista. E eu separei todos os nomes em que estavam pessoas aqui descrevendo o local de origem como sendo Moçambique. Então, temos aí Moçambique, Quilemane e Macua. São todas origens ali, né, em Moçambique. Sendo que tem outras etnias, outros grupos, que certamente também eram de lá, só que eu não, na minha pesquisa rápida, não consegui. Tem em Bani também, que também é da região da Tanzânia, ali do norte de Moçambique. Então tem muita gente, ou seja, a maioria esmagadora das pessoas eram daquela região. E aí, como é que essa lista aqui? Tem o nome da pessoa, tem as marcas de origem, né, as marcas faciais, as escarificações, e o local, né, tem o nome, o local de origem, as marcas e aonde essas marcas estão, né? No peito, na testa, na barriga e por aí vai, né? E esses nomes, né, nomes cristãos, nomes que não muito provavelmente não são os nomes de nascença dessas pessoas, e a ausência completa de mulheres, né? É um navio masculino. E essas pessoas chegaram aqui, todas juntas ali naquele... Eu não sei o que aconteceu com esse navio em especial, mas acredito que, como ele, muitos chegaram por ali. Essas pessoas chegaram ali, naquele porto, e eu fico pensando assim, afinal de contas, né? Caramba, que difícil, porque eles chegavam, eles tinham que aprender o idioma, tinham que ler uma passagem da Bíblia lá no mercado, acredite, se quiser. Chegava lá, tinha que ler uma passagem da Bíblia, tinha um curso rápido, relâmpago de aprendizado ali para falar, recitar um versículo qualquer. Tinha um padre que saía dizendo os versículos para as pessoas, e as pessoas tinham que repetir aquilo. Imagina, você, sai daqui, vai para a Finlândia, aí você tem que falar em finlandês, um troço que não é a sua religião. São violências em cima de violências, em cima de violências. Mas essas pessoas trouxeram seus saberes ancestrais, trouxeram seus conhecimentos, aqui ficaram, e até hoje nós ainda bebemos nas fontes que eles trouxeram. Então, mais uma vez, eu trago aquele pedaço lá do livro,
Eu podia identificar apenas por seus dentes limados ou marcas nas faces se eram rebolos, caçãs, monjolos, benguelas, fulas, iorubas ou patrícios moçambiques. E aí são imagens de Rugendas, Debré, né? aqueles naturalistas e pintores que retrataram a população e que deixaram esse farto material para a gente. Você veja, né? Uma vez eu estive aqui, e aí sim eu estava no processo de escrita do Cais do Valongo, um amigo meu que me ajudou muito na pesquisa do Água de Barrela, veio do Recôncavo, e eu decidi passear com ele por aquela região. Falei, olha, estou escrevendo um livro assim, vamos passear ali naquela área? E foi uma tarde incrível, porque a gente saiu do Lago do Machado e fomos, né, pegamos o metrô e tal, e descemos no centro da cidade. Eu fui passeando com ele, foi dizendo, olha, aqui era assim, 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 assado. E aí ele foi muito engraçado, que ele falou assim, Eliana, faz um favor para mim. Todas as pessoas que você olhar pela rua, tira a roupa dessas pessoas e veste com roupa de época. Como o Rio de Janeiro é uma cidade... Olha aqui, essa menina aqui, ela é uma mazomba. Olha esse garoto aqui, ele é um maroto, né? São todos nomes de portugueses, né? De filhos de portugueses, atribuições, expressões que usavam para designar filhos de portugueses que nasciam nas colônias. Então, marotos, mazombos, e eu uso mazombo no livro, né? Olha como é mazomba, olha como é maroto, olha como não sei o quê. Agora, faça isso com a população negra. E aí a gente vê esse mosaico de rostos, de expressões, de marcas, né? A gente sabe que a colonização, na verdade, né, inventou o negro, né? A colonização inventou o negro. Eu acho sempre muito, muito interessante isso, que esse conceito que hoje, para a gente, é tão corriqueiro, né? Falar pessoas brancas, pessoas... Nem sempre foi assim, né? Foi a peça de um dramaturgo inglês chamado Thomas Middleton. Thomas Middleton, isso. O termo pessoas brancas foi usado pela primeira vez por esse dramaturgo lá em 1613, se não me engano, ou seja, 407 anos, né? 407 anos. Pela primeira vez, ele escreveu, né? É o documento mais antigo que se tem notícia em que se referem a europeus como pessoas brancas. Era um personagem que era um rei africano, e ele dizia, né, ele falava muito admirado, né? Eu até anotei aqui, um rei africano diz, vejo espanto nos rostos dessas pessoas brancas. The Triumph of Truth, o triunfo da verdade, que era essa peça. Então, é o texto mais antigo que se refere a europeus como pessoas brancas. Então, você não tem o conceito de negritude sem que esteja atrelado ao de branquitude. E eu acho engraçado, porque na eleição dos Estados Unidos, 85% dos evangélicos brancos votaram no Trump. E isso diz o seguinte, até parece, né? Depois são negros que são negros indígenas que têm, como é que eles dizem? São militantes e têm pautas identitárias. Ora, o que é isso, senão um grupo fazendo militância, né? Se reunindo num pensamento. Então, a gente tem aí... e isso é decorrência direta do mercado do comércio de escravizados nas Américas e no mundo, né? Vamos ver se eu consigo botar essa música para vocês. Atravessei o mar, sol da América do Sul me guia.
Pois então, muita gente conhece essa música da Lued, né? E eu acho que ela fala muito sobre a questão da diáspora. Eu acho lindíssima essa letra. Ela fala muito com esse crime do Cais do Valongo, esses corpos que foram soltos no oceano. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte. É a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação, sou a minha própria sorte. Aquela imagem daquelas pessoas com aquelas marcas, escarificações, né, de origem, e aquela lista do inglês com as marcas indicando aonde estavam no corpo as suas marcas, as pessoas chegaram aqui apenas com aquilo e pouquíssimas coisas suas, né? Tem uma parte aqui no Crime do Cais do Valongo que fala muito sobre isso, que eu queria ler para vocês. Espera aí. Eu marquei. Tem outras coisinhas aqui bem interessantes também. Aqui, ó. Achei. Naquela noite, com o céu repleto de estrelas, Nieti disse com tristeza que estávamos próximos do destino final. Ela me disse que a terra estava chamando por ela e por outros que ali estavam, mas que eu não tivesse medos, pois tinha uma tarefa importante a realizar nesta nova morada. Disse que seria uma travessia longa, mas que eu encontraria uma forma de resolver o que me afligia. Apertei a pequena joia que um pulá deixou comigo na época do mosteiro e que eu trazia presa nas dobras do pano que me cobria a cintura. Meus cortes faciais, o ACA gravado no braço, aquele pano e um pingente em forma de crescente. Essas eram as únicas coisas que eu trazia comigo. Então, quando a gente fala do Cais do Valongo, a gente fala de corpos que transitavam por um território, que trouxeram com eles apenas o seu corpo. Sempre que o corpo é a casa, é a nossa casa, é a casa de todos. Mas para as pessoas negras, o corpo tem um significado muito mais profundo, porque durante muito tempo ele era a única coisa que a gente tinha de verdade, né? Com exceção de uns poucos objetos que aí foram achados nas escavações lá e que, enfim, né, ao longo da história sobreviveram à história. O corpo é a maior pertença. E esse corpo, ele traduz muitas coisas, né? Ele diz muitas coisas. Eu vou ler aqui uma outra passagem para vocês que falam dessa questão corporal e desse conhecimento trazido com estes corpos, né? Que eu tentei estudar bastante isso, né? Porque esta branquitude lá que o Middleton, né, nomeou lá em 1613, por muito tempo, e eu acho que no presente também, acredita que esse conceito de ciência, de conhecimento, é algo inaugurado por eles, né? O Ocidente, ele tem essa arrogância de achar que os saberes, eles estão ali, né? Foram invenções deles, enquanto que muitas coisas já existiam, estão aí, e são fontes que a gente precisa beber e aprender muito com elas. No Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, que é o meu livro mais recente, eu usei bastante isso, li aqueles relatos lá do Freirice, de vários outros viajantes, que falavam de como as coisas se operavam aqui, né? Descreviam daquela forma fria e meio eurocentrada deles, mas é um relato que, se a gente puder fazer, como diz o Walter Benjamin, escovar a história a contrapelo, a gente encontra exatamente todos esses saberes ali. Então, quando essas pessoas chegaram aqui, esses corpos aí da Lued Luna, né, que chegou aqui, a própria sorte, né, que é a história do lugar, esse corpo já chegou aqui misturado, influenciado com um monte de culturas, com um monte de saberes. Ali, por exemplo, Moçambique, toda aquela região lá da África Austral, era a rota de comércio de milênios da Ásia, dos árabes, enfim. Então, as pessoas já chegaram aqui com muitas coisas para trocar, com muitos conhecimentos. Essa ideia de miscigenação que o Brasil se acostumou a endeusar
ela é muito equivocada porque esta mistura humana já existia quando essas pessoas chegaram aqui, né? Então, tem um pedaço do livro que o porto de Quilemane, por séculos sem conta, recebeu viajantes do Oriente, povos de todos os lugares. Nós sabíamos que a bexiga poderia ser controlada se provocássemos a forma menos violenta, pois quem a tem uma vez e sobrevive, não a terá novamente. Existia um punhado de fazer isso usando pequenos pedaços de coisas usadas ou tocadas nas feridas de doentes por pessoas que ainda estavam sãs. Mas vocês inventaram a tal vacina e isso, hoje vejo, não é mal. Um era vacinado e depois de 8 dias, o pus da ferida que se formava pela injeção da substância era retirado e imediatamente injetado em outra pessoa. Era a vacina braço a braço. Mais 8 dias é muito tempo para vocês. E lucrar é mais importante. Então, vacinavam uns, mas não vacinavam outros, ou não vacinavam ninguém. Então, vejam como a cíclica, né? A gente tem aí uma receita de vacina de povos que chegaram aqui. Nós temos aí como é preferível a gente descartar vidas do que perder tempo vacinando essas pessoas e prevenindo as doenças nessas pessoas. É mais fácil descartar essas vidas, e a gente vê isso hoje, dialoga demais com o tempo que a gente está vivendo. Tem uma matéria na Gazeta do Rio de Janeiro que fala de uma greve, de um movimento, de alguma coisa, não é bem greve, teve uma paralisação no porto por conta dessa questão da vacina, né, que alguns comerciantes não queriam perder tempo e vender logo suas peças, né? E certa parte lá da inspeção queria vacinar. Então, essa briga, né, do dinheiro e da vida, afinal de contas, o que vale mais? O que é mais importante para a gente? A vida é um valor absoluto, né? É o bem mais precioso da humanidade? A gente já viu que não, né? Porque existem vidas que valem muito e vidas que não valem absolutamente nada. A questão da espiritualidade também, né? Que está muito ligada com esses conhecimentos ancestrais, está muito, muito ligada, é indissociável, são coisas indissociáveis. Quando o caso do Valon foi finalmente, né, revelado, a gente tem cenas aí, fotos, se você entrar na internet, vai ver várias pessoas de religião de matriz africana ali naquele ambiente, sacralizando aquele lugar, fazendo rituais, reverenciando, porque eu acho que não tem um lugar, acho que esse é um conceito que eu ouso dizer que perpassa toda a África, né? Essa questão da circularidade, ou seja, a não separação entre o mundo em que vivemos e o mundo espiritual. As várias culturas, as várias religiões sempre falam dessa não separação. A vida é uma só, é um ciclo só. E a gente apenas muda de estado, né? A gente apenas muda de morada, muda de casa. E existem os ritos de passagem para que a gente mude essa morada e mude essa casa. E isto influencia toda a sociedade, porque é um ato contínuo, é uma roda. Então, se essa roda não gira, muitas coisas ficam represadas e não caminham no nosso presente, né? Essa é a crença de muitos povos, é a crença de muitas pessoas e muitas religiões. Então, quando a gente vê esses corpos que aí estavam, os objetos que trouxeram, isso fica muito, muito claro, né? Muito fácil da gente ver. E eu quis trazer isso no livro, a importância de se dar o devido encaminhamento aos corpos, ao fim da vida na Terra, digamos assim, para que se inicie um novo ciclo. Alguns, eu sempre falo do Simas, porque volta e meia a gente faz umas mesas juntos, e ele uma vez falou isso, né, que o Rio de Janeiro precisa, na verdade, fazer as pazes com toda essa espiritualidade, né,
que a partir do momento que o Rio de Janeiro fizer as pazes com essa espiritualidade, as coisas vão começar a melhorar na cidade. Eu acredito bastante nisso, né? Acredito bastante nisso, não apenas pela questão espiritual, mas porque fazer as pazes com essa ancestralidade significa fazer as pazes com a nossa história, significa fazer as pazes com o que nós realmente somos, significa a aceitação plena do que nós somos como cidadãos, como seres humanos, com o que nos formou, né? E isso, obviamente, caminha para uma vida um tanto ou quanto mais pacífica e feliz, né? E feliz. Então, falar dessa ancestralidade, falar desses saberes ancestrais, resgatar isso é algo importante para a nossa saúde física, espiritual e mental e ancestral. Eu achei muito interessante observar como nós temos coisas no nosso dia a dia que a gente nem se dá conta. No livro Cais do Valongo, eu estudando lá, né, os hábitos de vários povos em Moçambique, eu vi uma história linda, que é a questão da peneira, né? Tem lá no livro, eu coloquei, que eu achei maravilhoso. Eu acho que é o povo, porque o povo Makua tem várias regiões, tem várias diferenças ali de região para região, mas tem uma localidade que eles têm um rito de passagem que é lindo, que é a questão da peneira. É um rito de passagem, uma iniciação masculina. Os homens é que tecem a peneira. E eles começam do centro para a borda, porque é o centro para a borda que é uma metáfora com o universo, uma coisa linda. E essa peneira, que é muito usada dentro de casa para tudo, né? Para separar grão, é um objeto muito usado, era muito usado e ainda é até hoje. Ela é um símbolo de sorte, né? E é um sinal também, é uma linguagem. Se a peneira está de determinada forma, o homem pode ter sexo com sua mulher. Se ele não está, é porque a mulher. Se a peneira está de outra forma, é porque a mulher naquele período está menstruada. Tem toda uma linguagem com a questão da peneira. E aí, uma pessoa que leu o livro falou assim: minha avó tinha uma peneira dentro de casa e ela dizia para não mexer, porque aquela peneira era um objeto que dava sorte, era um objeto que era importante para casa. Ou seja, é uma herança que ela nem sabe de onde veio, né? É uma herança, é um hábito, é um costume que ela nem sabe de onde veio. Então, quando a gente começa a mergulhar na nossa ancestralidade, a gente descobre coisas, né? Descobre coisas bonitas, símbolos bonitos, porque a peneira é um símbolo também de independência de uma família, dela não depende de ninguém, ela tem a sua peneira, ela tem a sua independência, a sua forma de subsistência. E isso é muito bacana, é muito bonito. E aí, vamos aqui. E aí tem uma outra coisa que é o seguinte, é o conceito da paz na comunidade, né? Esse conceito da circularidade, que não existe o céu e a terra, que a gente vive uma coisa só, que a vida é uma coisa só. Também a gente não consegue essa paz que as pessoas vivem dizendo, né? Tem um poema lindo do Marcelino Freire, né? Que tem uma atriz que interpreta lindamente, e que ele fala: não quero paz nenhuma. Que paz é essa? Que paz boba, essa paz boba, não quero desfilar em avenida nenhuma, vestida de branco. O que é isso? Que paz é essa? A paz não me traz nada, né? Mas é essa paz que é uma paz de fachada, e é uma paz sozinha, né? Me deixem em paz. É uma paz sozinha, solitária. A gente só consegue, na verdade, o conceito de paz que muitas dessas comunidades têm é uma comum unidade, né? É uma unidade com os outros, o famoso Ubuntu, né? O famoso que aí tem sido largamente usado e às vezes um pouco desvirtuado, mas é basicamente isso. A gente não consegue encontrar esse equilíbrio, esse eixo fora da comunidade. Então, estar ali no Cais do Valongo, estar com aquelas pessoas, entender aqueles pés todos que pisaram ali naquelas pedras, é uma forma de comunicar e de se integrar com esta comunidade. E vou ler mais um trechinho aqui para vocês, muito interessante, que é o seguinte. Fiz questão de esclarecer ao senhor John Tu
Deixe-me lhe contar algo sobre a morte, senhora. Para nós ela não existe. Apenas vamos viver em outro lugar, junto aos ancestrais. Mas para isso precisamos de sepultura digna, ou continuaremos vagando aqui, onde não é mais a nossa morada, assombrando os vivos e o mundo. Naquela altura, apenas com 3 estações das chuvas, eu já possuía 2 ancestrais sem residência e errantes nesta terra de dores. Isto me agulha a alma, me corrói o espírito até hoje. Então, eu acho que deve corroer o nosso espírito a gente não ter essa paz e não dar essa paz aos nossos ancestrais. Porque não dar esta paz aos nossos ancestrais é não ter esta paz na comunidade. É nesse sentido que o Simas diz, né, que o Rio de Janeiro precisa fazer as pazes com seus ancestrais para que a cidade, né, realmente, essa comunidade realmente consiga caminhar e sair dessa coisa patinante que a gente tem, de uma cidade dividida e partida, de uma comunidade que vive em choque, que vive bem em conflito. No livro O Crime do Cais do Valongo, eu tentei colocar alguns mitos, né, de uma forma muito real, ou seja, para determinados personagens, aquilo não é um mito, aconteceu de verdade, né? Aconteceu de verdade, porque é assim que a gente é assim que a gente é. Aquilo não é um mito, não é uma lenda, realmente aconteceu. E a escritora Miriam Alves, ela tem uma fala maravilhosa que ela diz assim: para alguns é realismo fantástico, para nós é realismo, né? Porque isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas famílias, faz parte, né? O que alguns chamam de fantasmas, o que o Ocidente e a literatura europeia, sei lá, né, habituou a dizer, chamar de realismo fantástico, para nós é só realismo, né? Isso é outra característica muito interessante da literatura que é feita por pessoas negras, que a gente traz esse conteúdo de uma forma diferente, eu acho que de uma forma também humanizada, né? Fora do bizarro. E essa palavra bizarro, ela teve sempre muito atrelada a nós, já que a gente está num modo que é descolonizar a linguagem, que é atualizar esse nosso vocabulário, eu acho que a gente também precisa falar sobre o que, na verdade, está colado com a gente, né? Que é o bizarro, o sobrenatural, o estapafúrdio, se fez caro, não é? Se as pessoas são realmente católicas e acreditam realmente naquilo, eis aí uma mágica, eis aí um sobrenatural, eis aí um bizarro para muitos, né? Mas ninguém questiona isso. Bizarro são sempre as questões das religiões de matriz africana. E isso é parte do nosso racismo religioso. Isso, né? A gente não precisa discorrer sobre isso para vocês, mas isso está ali, né? Está no Cais do Valongo, está muito presente. O livro foi lido uma vez numa escola e a professora levou os alunos para conhecer o Cais do Valongo. Aí fizeram lá o tour, né? Foram lá no cais, visitaram ali tudo que é a Praça Mauá e tal, o Largo São Francisco da Prainha. Quando chegou no cemitério dos Pretos Novos, 3 alunas não conseguiram entrar. Elas não conseguiram entrar, elas começaram a chorar compulsivamente, disseram que estavam vendo 1000 coisas. Então, são energias e acredito que uma espiritualidade e pessoas que não são né, não são praticantes de religiões. Então, na verdade, são energias e são coisas que estão ali e que a gente precisa respeitar, e mais que respeitar, né, a gente tem que, na verdade, entender que é preciso dar, e eu acho que esse projeto faz parte disso,
um destino digno e uma humanidade para todos aqueles e aquelas que lá estão. Alguns nomes do livro eu tirei daquela parede dos Pretos Novos, né? Tem lá Rosa com Z, né? Tem vários nomes ali que também foram tirados de documentos, foram tirados de notícias de jornal sobre o Valongo, tudo tem um motivo. E é muito forte aquilo ali, né? É um local realmente sagrado, é um local realmente que a gente precisa entender tudo o que forma ali. Eu me lembro que uma vez eu fui ao Pretos Novos, e aí eu perguntei a Mercedes, porque tem lá aquela torrezinha, né, que a gente vê lá os restos da Josefina Baquita, que, aliás, é uma coisa assim que sempre me dói o coração, aquela ossada, porque ela está numa posição toda torta, ou seja, foi um corpo que foi jogado, né? Foi jogado, e, enfim, muito nova, né? Parece que era de uma jovem de uns 13 anos, aqueles 13 anos lá da quadrinha do encontro anterior. E eu perguntei à Mercedes, que é a dona da residência, perguntei para ela, falei, olha, mas como assim? Era só isso aqui? Ela falou, não, minha filha, todo esse quarteirão aqui, aí embaixo tem corpo, né? Eu não sei como alguém consegue ter uma casa naquele lugar e dormir ali, né? Porque aquilo é muito agoniante. Mas, como disse a arqueóloga no encontro que eu estive aqui, né? Quanto menos mexido é um imóvel, mais perto da história nós estamos. E ali, a história está ali, né? A flor da terra. A flor da terra está pedindo para ser eternamente contada. E aí, o Valongo como metáfora, né? O Valongo é metáfora, eu acho que é um extrato concentrado do Brasil, né? Ele está ali condensado com muita coisa. A gente pode fazer milhares de imagens com relação ao nosso país e o cais do Valongo. É um puro suco de Brasil, digamos assim, né? É um puro suco de Brasil. Então, quais as conexões que a gente pode estabelecer entre o passado e o presente do Cais do Valongo? Pesquisando ali, tem muito a questão da rua, né? Muito a questão da rua. Então, vou ler mais um trechinho logo no começo, que a rua, em todo tempo, é sempre preta, né? A população branca usava a rua para ir do ponto A para o ponto B. As pessoas negras, elas viviam na rua, elas permaneciam na rua, trabalhavam na rua, a rua era preta. Tanto que todo e qualquer governo que quer remodelar uma área no Brasil entenda que é desempretecer o lugar. Que foi o que fez o Pereira Passos, que foi o que fez o JJ Seabra lá na Bahia, né? naqueles governos lá do início do século XX, que é desempretecer. É botar o povo mais perto de Paris e mais longe da África. Essa é a nossa sina, né? Então, tem aqui uma passagem, né? A Gazeta ficava no passeio público, no térreo da grande residência do ilustre Conde da Barca. É ali onde hoje em frente ao passeio público, ali perto da Cinelândia, é onde é aquele teatro, tem um teatro ali, né? E tem se não me engano, uma Americanas. Então, a casa do Conde da Barca era naquela calçada. Era um estirão a pé. Imagine, você sai lá do Morro da Conceição e vai para ali, ali era no térreo na casa do Conde da Barca, era onde era a Gazeta do Rio de Janeiro, era a redação do jornal, era ali. A Gazeta ficava no passeio público, no térreo da grande residência do ilustre Conde da Barca. Era um estirão a pé, pois a hospedaria do senhor Bernardo ficava na entrada da Rua do Valongo, à direita, no número 38, ao lado de uma loja de fazendas secas. Fazendas secas é engraçado, né? Carne seca, são aquelas coisas, aquelas carnes salgadas. Os reis vieram de Portugal no ano anterior e a cidade parecia explodir de tanta gente. Tudo fervilhava, tudo era movimento. Saía da freguesia de Santa Rita, passava de frente a esta igreja de mesmo nome. Então, ela saía do Morro da Conceição, passava em frente a Santa Rita, né? E que ali tinha um chafariz, que, aliás, nessas obras acharam um chafariz da Santa Rita, né?
está ali embaixo. Muita gente se amontoava para pegar água. Quem é que se amontoava para pegar água? Os pretos, as pretas, as pessoas que ficavam na rua. Quando voltava, se o dia estivesse ensolarado, as crianças se divertiam nele. O Valongo não era nada bem visto, ficava um tanto fora da cidade, essa parte eu já até li para vocês, né? Então, a rua era muito preta, as pessoas estavam ali transitando, e a gente pode encontrar uma similaridade com todas essas obras de remodelação das cidades que querem, mais uma vez a gente volta ao território, né? Que querem tirar, modernizar, na verdade, revitalizar como se aquele lugar já não tivesse vida, como se ele não tivesse ali uma essência, como se fosse preciso eternamente uma higienização. A palavra que ninguém quer dizer é revitalizar, não é revitalizar. As pessoas querem higienizar, como se precisasse ser feita uma limpeza. Uma limpeza, não uma limpeza do espaço urbano, mas uma limpeza étnica, uma desafricanização do espaço público, se é que podemos dizer assim. E isso tem muito paralelo com o Brasil. Se a gente vê essa foto aqui, do Debré, é um carnaval, né? Tem uma pessoa falando aqui, né? Chamar a região de Porto Maravilha é no mínimo cínico. É no mínimo cínico. É um carnaval, então tem aqui, né? Usavam-se essas guerras de bolinho de arroz e tal, e isso era uma coisa, são os primórdios do carnaval. E essa cena tem muitos ingredientes, né? Tem um menininho vendendo coisa aqui, né? Tem a ganhadeira aqui vendendo também. Lá no fundo, mais duas pessoas carregando coisas na cabeça, uma outra pessoa negra, um homem, muito provavelmente, na esquina, ou seja, todo mundo preto na rua, né? Veja isso. Aqui tem um outro documento. Esse documento aqui é um ofício do Paulo Fernandes Viana, o famoso intendente da polícia. Paulo Fernandes Viana era um cara que era assim, ele detestava o Brasil, detestava. Ele era nascido aqui, mas, né, a família portuguesa, era um snob, tá, um funcionário público de alta patente, ele despachava dia sim, dia não, com o Dom João VI em pessoa, e ele era o intendente de polícia, ele era o nosso secretário de segurança pública, digamos assim, né? Ele detestava o Brasil, ele era uma pessoa realmente detestável, né? Ele detestava as tropas, que eram todas pretas desde sempre, né? A polícia, os órgãos de repressão, né? Quem está na base dele também é a população negra, a gente sabe disso, e esse é um ofício do Paulo Fernandes, dizendo o seguinte, morreu a dona Maria I, então todo mundo tinha que estar de luto, então ele está suspendendo aqui, está proibindo, parece que uma procissão, uma dessas festas de irmandades negras, né? Reizado, alguma coisa assim, ele tá aqui proibindo e dizendo para, em resumida síntese, baixarem o cacete em todo mundo caso alguém descumpra a ordem. Então, são os órgãos de repressão sempre ali apostos para desafricanizar a rua, para ordenar a rua, para domesticar este corpo que foi atirado ao mar sozinho e que ele precisa ser domado. Se ele não, enquanto ele não está domesticado, ele não pode sair daquele cantinho lá, não pode sair do Valongo, ele não pode passar com as vergonhas no meio da rua, como diz o Marquês do Lavradio, lá no que eu li na aula passada, né, no encontro passado. Ele precisa ser domesticado. Então, as forças de repressão estão sempre ali vigilantes. No quadro do Debré, essa fila que é terrível, né? Todo mundo acorrentado pelo pescoço, o guardazinho aqui, de papo com uma moça negra, com uma criança. Lá no fundo, também pessoas com coisa na cabeça, ou seja, a população negra na rua, e sempre de uma forma muito aviltante, né? Você veja os trajes dessas pessoas. Eu estava lendo que um escravizado recebia 2 peças de roupa por ano, ou seja,
em meses o cara estava usando quase nada, né? Ele estava nos farrapos. Se, sei lá, se o dono fosse um senhor, fosse uma pessoa rica, vamos dobrar esse número, 4 peças de roupa por ano, vai. Ou seja, em muito pouco tempo as pessoas estavam esfarrapadas, estavam descobertas, estavam nuas, estavam exatamente como elas chegaram aqui, né? Nesse outro quadro, a gente vê lá o chafariz, né? Aquele chafariz lá da Praça 15, aqui sempre a repressão, cara armado, a moça negra vendendo, as moças negras vendendo, o porto lotado de gente, todo mundo negro. Então, na verdade, a rua sempre foi negra, né? E reprimir estas pessoas era algo sempre urgente. E isso traz um paralelo muito grande com o que a gente vive, né? Com o que a gente vive aqui. Quem são as pessoas abordadas pela polícia? Quem são as pessoas que, na verdade, causam um incômodo no espaço urbano? É a população em situação de rua. Aqui eu moro em Vila Isabel, que é um bairro de classe média e tal, é um bairro da Zona Norte, e eu já vi cenas terríveis na rua aqui em Vila Isabel, né? Cenas dantescas. Aqui na esquina da minha casa, uma senhora branca, senhorinha que é bem uma mazomba, bem uma marota. Se eu tirasse a roupa do século XXI e colocasse lá aquela touquinha amarrada com aquele saião, perfeita, né? Ela andando de manhã cedo, tinha uma senhora muito gorda, sentada na calçada, vendendo umas balas, uma senhora negra. Esta senhora branca agrediu do nada essa senhora negra, mas disse tanto desaforo para ela, tanto desaforo, e eu fiquei tão estarrecida, né? Eu vi também um senhor com um neto, uma criança. A moça disse bom dia, e o senhor agrediu, bom dia, coisa nenhuma, vai trabalhar, não sei o que, palavrões horrorosos. Ou seja, é sempre uma situação de confronto com a população que está na rua. Isso é uma coisa não resolvida no Rio de Janeiro e creio no Brasil, né? O Valongo se espraiando por aí, né? É a gente ainda nesse lugar tão colonial, né? Deixa eu ler aqui mais uma passagem para vocês. Você veja quanta coisa existe dentro de um livrinho, né? Quanta coisa a gente é obrigada a pensar quando a gente entra, mergulha nessa história e resolve trazer essa narrativa. Tem realmente muitos aspectos e muitas reflexões. Aqui já é um finalzinho do livro, né? Quem jura não mente. E é o Nuno dizendo assim: Teresa vibrou no primeiro dia em que vendeu e teve o lucro totalmente para ela. Eu quis casar, mas ela não aceitou. Na época, ofendi-me profundamente, mas como foi ganhadeira praticamente a vida toda, a rua era dela. Sabia cada encruzilhada, cada viela, cada pedra do calçamento desta cidade. Era isso que me fascinava nela. A forma como sabia ser tão incrivelmente livre, mesmo estando presa tanto tempo. E ela apenas queria ter pela primeira vez em sua vida a sensação de também ser um navio maravilhosamente solto no oceano. Então, o que acontece, né? A gente está falando das mazelas, dos crimes e das redenções. Esta rua que é tão negra, que é tão reprimida, que é tão perseguida até hoje, também é a rua que traz toda a nossa potência, que traz toda a nossa criatividade, que traz toda a nossa expressão de liberdade. O Rio de Janeiro é uma cidade que muda quando as pessoas... Agora, nessa questão da pandemia e da reclusão das pessoas, né? Como a cidade se entristeceu, como parece que era um outro lugar, porque a rua... O Rio é rua, né? É um trocadilho que as pessoas fazem, mas é verdade. E é rua há bastante tempo. E é um sinônimo de liberdade estar na rua e fazer da rua o seu ganho, e fazer da rua a sua casa. O direito ao espaço público é algo que a gente não pode abrir mão.
né? Essa personagem, a Teresa, desse livro, as pessoas me perguntam assim, por que você não estendeu mais a história de algumas personagens, como, por exemplo, a da Rosa, da Teresa, né? Porque a personagem central é a Moana Lomoé, que é a moçambicana. Porque, na verdade, essas 3 personagens femininas, elas são uma só. Elas são faces de uma mulher negra, né? A Moana é a ancestralidade, é a espiritualidade, é aquela busca por não se perder da essência. A Rosa traz toda a questão, né, da pessoa que não teve direito à infância, que é sexualizada muito cedo, a questão dos abusos, a questão da tristeza mor, né, das coisas que nos acompanham, de um corpo que é sempre visto como um objeto. E a Teresa é toda aquela potência que a gente tem do empreendedorismo, de estar na rua para conquistar aquele espaço da rua, para realmente fazer dali, né, como dizia minha bisavó, ganhar os cobres, né, ganhar os cobres que sustentam a casa, dessa mulher que está sempre na vanguarda. Eu acho que a população negra, feminina brasileira, está sempre na vanguarda do que é bom e na vanguarda do que é ruim também, né? A gente sempre, as primeiras coisas ruins acontecem sempre, pode observar, com essa galera, né? Então, por isso que eu acho que o Valongo é uma metáfora. As casas de Zungu, as mulheres que vendiam, olha aí as fotos, né? As pinturas, as gravuras, todo mundo na rua vendendo, todo mundo na rua ali garantindo o pão e garantindo o seu sustento, a sua subsistência. Aqui, eu percebia que tentavam ser elegantes, mas nunca conseguiam. Estavam aos poucos entrando na categoria dos ricos, mas aqueles nobres, no fundo, não os consideravam iguais. Eu via o quanto estes se incomodavam com o fato de meus senhores não saberem usar direito aqueles pegadores de comida. Sempre usaram colheres ou as mãos e se atrapalhavam. Não sabiam que taça pegar primeiro ou que prato. O senhor Bernardo, com seus dentes amarelados e cabelos que pareciam untados de óleo, e Dona Inácia, com marcas na face de quem escapou de bexiga em algum tempo remoto, notadamente eram um incômodo. No entanto, eles se empenhavam para ser aceitos, imitando tudo o que os outros faziam. E os anfitriões e os convidados se esforçavam para ver que os acolhiam, pois entre a sinceridade e o dinheiro, o segundo sempre sairá vencedor. Então, essa é uma passagem da personagem Moana Lomoé, falando dos seus senhores, né, das pessoas que a escravizavam, tentando ser elegantes num engenho lá de um ricaço. Então, o Valongo é uma metáfora para as coisas da população negra e é uma metáfora também para as coisas da população branca, né? Como a gente falou no outro encontro, também estava ali aquela burguesia que estava enriquecendo com todo esse comércio, com todo aquele lugar que a sociedade não queria ver, que o Marquês de Lavradio não queria que a sociedade visse, que, né, ficasse apartado, mas muita gente ganhava muito dinheiro com aquilo. E era algo assim um tanto cômico, né? E isso a gente vê em vários lugares do Brasil, com o esforço dessa burguesia nascente, se a gente pode dizer assim, para ser aceita nos círculos que eles consideravam os mais altos, da nobreza e tal e coisa. E lutavam por um título de nobreza. No livro também tem isso, né? Ele enche o saco do Paulo Fernandes Viana para conseguir um título de nobreza, e aí ganha lá um título de marquês de não sei o quê, de conde de não sei o quê, barão de não sei o quê. E isso também tem um paralelo com a nossa vida atual, quando a gente pensa em mobilidade social, quando a gente pensa em aquisição de bens materiais, né, por parte de uma classe média. Essa mesma classe média americana que votou maciçamente no Trump e que aqui votou maciçamente, vocês sabem quem, né? Não vamos citar o nome. Essa mesma classe média,
é uma classe média que também quer se desafricanizar, que também quer fazer este mesmo processo que fazem com o espaço urbano, quer fazer com as suas vidas, quer fazer com as suas histórias. É o Água de Barrela, né? Embranquecer as histórias, querem botar as histórias na Água de Barrela. Só que é um trabalho que é enxugar gelo, né? Porque é algo que não frutifica, porque é impossível você apagar a história, não se apaga. Ela, na verdade, pode ficar escondidinha um tempo, ficar lá debaixo da terra, uma hora alguém mete uma picareta, sai lá o Cais do Valongo, né? Sai o Cais do Valongo. E eu acho que a sociedade brasileira está nesse momento encruzilhada, né? Eu acho que a gente talvez ainda não tenha a perspectiva, o distanciamento histórico para observar determinadas coisas, mas o fato da gente estar aqui e o fato da gente estar discutindo isso aqui hoje, 2020, né? Novembro de 2020, estarmos nessa turma de mais de 100 pessoas falando sobre essas coisas, isso é um movimento muito importante, né? E também é metáfora para o nosso tempo, para o tempo que estamos vivendo. Eu acho que toda essa história, na verdade, é uma história de esperança. A gente precisa ter esperança, porque já foi muito pior. Já foi muito pior. Vejam aí todas as histórias que têm sido trazidas aqui neste curso, né? Eu acho que a gente está num eterno movimento para descolonizar o pensamento, descolonizar a nossa fala. Todos nós, todos e todas nós, incorremos nessas falhas, né? Nesses tropeços de uma linguagem ainda muito engessada na colonização, porque, primeiro, que o português é a nossa língua, é a língua que fomos criados e é a língua do colonizador. E desfazer isso, né? Encontrar outros caminhos dentro do idioma para que a gente possa se encontrar, não é uma tarefa fácil, né? É um descondicionamento muito grande, um movimento enorme, na verdade, né? E cotidiano e constante. Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para caminhar, mas já caminhamos bastante. Tem um outro pedaço aqui. Eu queria, antes que eu esqueça, eu trouxe uma coisa. Na aula passada, a gente falou sobre a importância de dar nome, né? Dar nome às pessoas que lucraram com o comércio de escravos, quem é que ainda estava por aí, quem é que não estava. Eu falei para vocês, né? Eu não escondo o nome de ninguém quando eu escrevo. Se eu acho um nome, eu boto lá. E aqui, nesse livro, já que a gente está falando dessa classe média, essa famosa foto, né? Essa famosa foto que eu acho que é assim, ela resume bastante coisa, né? Então, peraí que eu vou ler aqui para vocês a página, porque eu achei esses caras. Eu sou detetive da história. Eu achei eles. Ele diz assim, ó: depois que cheguei aqui, ouvi muitos relatos de revoltas e lutas em navios. No Feliz Dia é o nome do navio, no Feliz Dia não aconteceu. Não por falta de vontade, mas porque os corpos, os nossos e os deles, brigavam contra as pragas. Eu tinha o ACA, de Antônio da Cruz e Almeida, gravado para sempre no braço. E o capitão do Feliz Dia era o filho do ACA, Vitório Antônio da Cruz e Almeida. Como eu sabia ler as coisas simples, conseguia brincar. Dizia que as coisas sempre podem ser piores, pois era melhor ter escrito no corpo ACA do que vaca, né? Que é o Vitório Antônio. Então, as pessoas têm aqui, estão aí gravadas na história, os nomes estão lá, né? E são essas pessoas, esses comensais aí, em que a gente fica na periferia, em que a gente fica ali, né, gravitando. O Fanon tem aquele livro, né? Máscaras Brancas, né? Peles Negras, Máscaras Brancas, em que, na verdade, ele fala, né, de como, às vezes, a população negra emula as coisas da população branca. E às vezes a gente esquece o nosso pertencimento, que é muito mais poderoso em muitas
em muitas questões, em muitas vertentes, né? Eu sempre fico vendo, às vezes, cerimônias, né? Cerimônias, por exemplo, a cerimônia... nos Estados Unidos isso é muito, muito nítido. Cerimônia do Oscar, todas as cerimônias que são protagonizadas por pessoas negras, elas, na verdade, elas são uma vertente negra da cerimônia branca. Então, você tem lá, sei lá, um prêmio negro de não sei o quê. É uma réplica do Oscar. Você tem... Enquanto que a gente precisa sair desse lugar de ficar eternamente emulando, né? Emulando as coisas da população branca. Mas como fazer isso? Como fazer isso sem que a gente beba na fonte da nossa ancestralidade? Como fazer isso sem que a gente se perceba vindos de outros lugares? Então, quando você vê essa população toda aqui, né, essas pessoas todas aqui na beirada da mesa, como mais ou menos comendo as migalhas, né? Muitas vezes isso é também parte do racismo estrutural. A gente se vê nesse lugar, né? A gente piscou o olho, a gente se vê nesse lugar do criado mudo, da pessoa que está ali para fazer a figuração, da pessoa que está ali para abanar, da pessoa que está... Entendeu? Então, cada vez que a gente faz essas reflexões, ler esse conteúdo, volta lá no Cais do Valongo, a gente se lembra, se recorda, entende que a gente tem um outro caminho, uma outra forma de estar no mundo, e que a gente pode realmente sair da periferia, da volta dessa mesa. Aí eu até deixei aqui os dizeres, né? Os dizeres que estavam no slide, que é a noção de ancestralidade aliada à significação social de um sítio de memória é central para o fortalecimento de identidades e cidadanias. Reconhecer e valorizar as hereditariedades é estabelecer diálogos entre povos e culturas em favor do pluralismo, da contemporaneidade das influências antepassadas e do respeito a tudo que nos constitui. Eu acho que esse parágrafo é muito emblemático, ele é um resumo do porquê estamos aqui, do porquê estamos falando desse livro e porquê estamos visitando o Valongo, visitando o Valongo, né, a região do Cais do Valongo, com um livro, né, como guia, né, o Cais do Valongo, o crime do Cais do Valongo como guia. Futuro! Agora isso é legal, né? Tem um movimento que eu acho muito legal, que é o afrofuturismo, né? Eu acho realmente incrível, é demais. E se a gente pensar bem, todo mundo é afrofuturista, né? Nós aqui somos afrofuturistas de verdade, eu acho incrível. Quando a gente vê, tem uma propaganda que agora, não sei qual é a empresa que usa os Jetsons, né? Aquele desenho lá dos anos 70, 80, os Jetsons. Não tem uma pessoa negra nos Jetsons, né? E fala de futuro. Eu acho que o primeiro afrofuturista, a primeira pessoa que realmente botou um pé no futuro, pensando na ancestralidade, foi o Martin Luther King, naquele célebre discurso do I Have a Dream. Quando um homem negro, né, numa sociedade como a americana pesada, lá a população negra é 12%, né, 14%. Aqui somos 50% e varada por cima. A maioria lá é realmente uma minoria numérica. Então, quando o cara, lá no Capitólio, diz assim, I have a dream, no microfone para uma multidão, um cara preto, meu Deus, isso é um ato de coragem, e ele está dizendo assim, eu tenho o direito de sonhar. I have a dream. E ele faz toda uma visão de futuro, né? Toda uma visão de futuro poderosa, toda uma visão de futuro fora daquela subalternidade, fora da violência, fora dos estereótipos, dos estigmas. Aquele discurso é muito poderoso pela mensagem que ele carrega, mas pelo símbolo que é um homem negro estar ali, naquele lugar de poder dos norte-americanos, ousando sonhar um futuro. Né? Ousando pensar no futuro. Então, quando a gente se apossa desse lugar chamado Cais do Valongo e esmiuça ele em todas as suas, né,
em todos os seus desdobramentos, que é isso que esse seminário, que esse curso está fazendo, né? Tanto da parte histórica como arqueológica, como de linguagem, como de símbolos, como de signos. Quando a gente esmiuça ele, a gente está lançando bases para um futuro, para um presente e principalmente para um futuro. Então, eu acho que o discurso do I Have a Dream, ele casa muito com o que a gente realmente deseja. É a nossa ancestralidade sem abrir mão de todas as coisas que a gente conquistou na modernidade, isso que é o afrofuturo, né? A tecnologia, as novas, enfim, as novas ciências, as novas coisas, e para frente andamos, mas a gente não consegue andar para frente se a gente não olhar, fizer o Sankofa, né? Olhar para trás e dar uma esticada lá, buscar o que a gente realmente tem e que a gente pode... Nossa, isso aqui é muito legal, né? E o movimento... As artes espelham muito o afrofuturismo. Na literatura, a gente tem um montão de autores. Tivemos aí esse ano, né, a treta do ano no álbum da Beyoncé, que foi até alvo de polêmica aí com as intelectuais e tal. Panteras Negras, tudo isso bebe numa fonte ancestral, bebe nesses conceitos todos de comunidade, de não existe o céu e a terra, né? Veja lá o Panteras Negras com aquela cena linda do Chadwick Boseman lá com os ancestrais, e ele volta. É tudo muito, muito bacana. Eu acho que a gente pode usar muito essa imagem para o que a gente realmente quer construir como cidadãos e cidadãs, como artistas, no meu caso, né, e de outras pessoas aqui, como educadores. A gente tem movimento, tem pessoas aqui, nossa, muito legais que falam de afrofuturismo, tem, nossa, um montão de gente. Não vou nem... Eu acho que todo mundo sabe, né, aquele filósofo e músico de jazz, né, o Sun Ra, o norte-americano do Alabama. Foi ele que, na verdade... startou esse movimento afrofuturista, embora acho que academicamente já haviam alguns conceitos sobre ele, sobre afrofuturismo, e eu acho que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? O que estamos fazendo aqui é afrofuturismo. A gente está, na verdade, construindo um futuro todo baseado na nossa ancestralidade, no que essas pessoas trouxeram para cá, nessa grande encruzilhada que é o Valongo, né? Uma expoente muito, muito bacana do afrofuturismo é a Octavia Butler, a escritora, né, de ficção científica. E eu esse ano comecei a ler a Octavia Butler, porque eu tenho ideias de escrever aí quem sabe, né? Uma ficção científica, e comecei a ler com a minha filha. A gente lê antes de dormir a Octavia Butler. E ela tem 13 anos, e ela está fascinada, né? Ela está fascinada porque, caramba, é muito legal, né? É incrível a história, as histórias que a Octavia escreve, e como ela usa o passado para falar do futuro, né? Para falar do presente, para falar do futuro. Falar de relações raciais, falar de colorismo, falar de relações afetivas interraciais, são todos temas muito atuais, muito palpitantes, e que está tudo no nosso passado. E aí, a última frase, né, do livro, que é: aquele baú tinha o peso das eras. Guardei por muito tempo e com muito zelo o seu conteúdo. Já está tarde para mim. Deixo para vocês a tarefa de não esquecer. Nuno Moutinho, no crime do caso Valongo. Então, na verdade, o não esquecimento, as pessoas que sempre falam em mimimi, vamos andar para frente, vocês não esquecem, vivem falando disso, né? São umas coisas que a gente escuta por aí. Na verdade, essa tarefa de não esquecer não é para ficar no rancor. A tarefa de não esquecer obviamente, para não repetir, e principalmente, a tarefa de não esquecer é para que a gente use as heranças que temos, que são poderosas, que são maravilhosas, heranças filosóficas, científicas, afetivas, que a gente use isso como armas e como ferramentas. Foram ferramentas que esses ancestrais deixaram para toda a população brasileira, preta, branca, amarela, para que a gente possa construir uma sociedade muito mais plural,
muito mais interessante, que tem uma contribuição linda para dar ao mundo. No Nada Digo de Ti Quem Te Não Veja, eu falo sobre a escravidão na mineração. Era um escravo mina, né, que era um mestre da escavação, ou seja, era o cara que tinha a técnica de escavar aquele buraco lá para que não desmoronasse tudo, de saber o veio certinho de onde estava o ouro. A técnica eram essas pessoas que tinham, né, de batelar o ouro, e as condições. Quando eu li exatamente o que acontecia ali, eu me arrepiei e chorei muitas vezes, né? Porque aquele ouro saía dali, das Minas Gerais, ia lá para a Inglaterra, lá para Portugal. Portugal entregava tudo na mão dos ingleses, os ingleses devolviam tudo com manufatura, né? Porque tudo bem, é ouro, é dinheiro, as pessoas ganhavam dinheiro, mas comia o quê? A gente não come ouro com pedra preciosa, né? Ali não, era uma região que não era muito fértil, então tinha que comprar comida em algum lugar. Essa comida, quando chegava, tinha que ser comida em algum recipiente. Quem é que fazia essas manufaturas? Então, todo esse ouro ficou na mão daquelas pessoas. Mais uma vez, a questão do território, né? Quando eu tive a chance de ir à Inglaterra, quando eu entrei naquela sala da coroa, que eu vi aquelas pedras preciosas e aquele ouro, aquilo me deu uma raiva. Porque eu não conseguia achar aquilo bonito, né? Porque a gente sabe a origem daquilo ali, mas isso aqui está tudo manchado de sangue. Parece uma coisa meio brutal quando a gente fala assim, mas é verdade, né? É verdade. E ter a consciência disso é não deixar que se repita. Por quê? Quando você tem uma empresa como a Vale do Rio Doce, que constrói como é que faz? Um refeitório do lado de uma barragem, que quando explodisse ia matar as pessoas sem dar tempo da pessoa esboçar o movimento de levantar da cadeira, né? Foi isso que eles fizeram, eles montaram um refeitório do lado da barragem, que caso acontecesse um acidente, ia matar todo mundo. É o mesmo mineiro que colocava o escravizado lá dentro daquele buraco, criança de 7 anos, bebendo cachaça para pegar ouro lá na terra, porque era isso que eles faziam, né? Então matou todo mundo, matou a cidade, matou lá a aldeia do Krenak, sabe? É um negócio muito louco como a gente repete as coisas. E é no mesmo lugar. Mariana, o interior ali, Minas Gerais, a região mineradora é no mesmo lugar. Quem não acredita em reencarnação tem que acreditar numa coisa qualquer, porque não é possível, né? Não é possível a gente continuar perpetuando isso. Então, se a gente sabe dessa história, a gente cobra as autoridades, a gente cobra as instituições, e a gente, pelo menos, tem alguma chance de não repetir.